Fala pessoal, como é que vocês estão? Para quem não me conhece, eu me chamo Vinícius Ambrosio, eu trabalho há 4 anos com o mercado digital, tenho 20 anos e, cara, eu retrato aqui no meu canal, falo sobre várias coisas aí que me fizeram chegar onde eu cheguei hoje, né? Eu sou um cara que já faturei alguns milhões dentro do mercado digital. Eu tenho uma cacetada de vídeos. Se você olhar na descrição, vou ter vários vídeos aí, inclusive o primeiro link da descrição é o meu Instagram. Eu sempre falo isso nos meus vídeos, cara, me segue lá, me manda uma mensagem na DM, no direct, vamos trocar uma ideia, eu gosto muito de conversar com você, independente se você tá faturando ou se não tá, não fica com vergonha, ou, o problema que for, entra no meu grupo de networking, fala comigo lá na DM do meu Instagram, que eu não vou te vender nada, a gente vai trocar uma ideia, trocar um network, possa ser que eu consiga te ajudar com alguma coisa, né? E, cara, assim como eu disse, se você olhar aí nos meus vídeos, eu explico várias coisas. Já saí ao vivo aqui com vocês de uma operação de 1k dia e levei ela para 10, 12k dia. Eu já faturei 100 mil no dia e mostrei campanha, já faturei 80 mil no dia e já mostrei campanha também, gerenciador. Então, vale muito a pena vocês darem uma maratonada aí no meu canal. E, cara, no vídeo de hoje, eu quero abordar mais pro pessoal que tá ali mais iniciando, né? Não vai ser um vídeo tão longo, vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas eu vou explicar pra vocês um pouquinho da minha trajetória, do meu início, que muita gente, né, pode se identificar e, eu recomendo muito, mano. Pra mim, o caminho que eu tomei foi muito importante né, principalmente o que eu faço hoje, né? Então, eu iniciei ali, cara, primeiro de tudo, né, o meu início foi muito difícil. Eu já trabalhei como, cara, já fiz coisas, eu já trabalhei como entregador de pizza, eu já trabalhei com obra, com asfalto, quem me conhece sabe, depois de quebrar, inclusive, fiz muita grana no mercado digital, quebrei e comecei tive que trabalhar com obra. Já trabalhei de TI numa empresa, já vendi geladinho, vendi camisa de time, eu já fui atendente de pizzaria também, já fiz um monte de coisa. E, cara, é o seguinte, como eu ingressei no digital? Muita gente fala, como que eu começo? Meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, eu tô perdido. Eu, né, sempre fui um cara autodidata. Isso daí é uma das primeiras coisas que, se você não for e não sabe o que pesquisa, joga no seu chat GPT. Inclusive, uma coisa muito importante que eu quero falar pra vocês, né? Se você, nesse vídeo, se você não souber de alguma coisa, se você não entender alguma coisa do que eu tô falando, assim como eu acabei de dizer, se você quer crescer, cara, se você quer ter essas coisas, quer começar a faturar um dinheiro legal, tu precisa ser uma pessoa autodidata. O que seria uma pessoa autodidata? Uma pessoa que corre atrás das coisas. Vinícius, mas eu corro atrás. Como que tu corre atrás? Eu sigo um passo a passo ali. Eu sempre vou ir para 3 lugares. Primeiro, ChatGPT, eu sempre pergunto, como que eu faço isso? E começo a desenrolar, né, com base no que ele for me passando. Depois, YouTube. Eu pesquiso no YouTube sempre, quando se trata de internet, quando se trata de qualquer coisa, mas principalmente de internet, tudo você vai achar nessas primeiras 2 coisas, ou no chat GPT ou no YouTube. Cara, faz isso, joga no chat GPT, não conseguiu entender, joga no YouTube que vai ter alguém fazendo vídeo, né? Ou no Google. O Google também você consegue encontrar, porém o chat GPT e o YouTube, na minha visão, você consegue se achar mais. Então, primeiro de tudo, você precisa ser um cara autodidata, eu sempre falo isso, mas frisando isso daqui e firmando que sem o autodidatismo, sem você correr atrás das coisas, você não perguntar, não falar como que eu faço, você buscar entender como faz e perguntar se a forma que tu tá fazendo tá certo, isso daí, mano, já tá à frente de muita gente, tá? Então, perfeito. Agora vamos voltar para a parada de como eu comecei. Eu, né, iniciei no mercado digital encontrando um curso, né, de um cara que vendia camisas de time. O nome dele é Hilário, ou Hilário, não sei se alguém conhece ele, se alguém aí vende camisas de time. E eu comecei por lá, né, com um amigo meu. E o que eu fiz, cara? Por meio daquele curso, eu aprendi a vender camisas de time. Então ele me passava os fornecedores, me passava várias coisas e eu aprendi a abrir a minha primeira loja. Porém, a minha loja era uma loja somente de Instagram,
né? Então, pô, eu perdia muito, eu vacilava muito porque minha loja era só de Instagram, então eu perdia muita venda. Eu não conseguia fechar com muita gente que às vezes não confiava, por mais que meu Instagram fosse um Instagram arrumado, muita gente não confiava porque falava, pô, uma loja que diz, né, que tá vendendo pra caramba tal, não tem nenhum site, não tem nenhuma loja virtual que eu possa entrar lá e comprar. Isso daí me limitava, me fazia perder muitas vendas. Então, eu fui atrás, né, de aprender a montar lojas virtuais online. E cara, muita gente acha que isso é um bicho de sete cabeças. E eu também achava. Eu, quando comecei a fazer, era difícil pra caralho. Se você for começar a fazer, for fazer algum dia, você vai ver, cara, é difícil pra caramba. Então, eu busquei aprender e entender como que eu faço uma loja. E com o tempo, cara, eu fui pegando essa manha, né, de fazer loja. Então eu fiz a minha primeira loja, pô, uma loja top. Eu fui entender, eu fui pesquisar o que que era Shopify, que é a montadora de loja. Eu fui procurar um gateway para mim plugar na Shopify. Aí eu vi que eu precisava de um checkout externo para plugar o gateway no checkout externo e plugar o checkout externo na Shopify, que é a criadora de loja. E assim eu conseguia começar a vender. Eu fui pesquisar sobre vários vídeos, várias coisas, né, explicando sobre aquele assunto. E aquela loja que eu montei me fez, né, vender bastante. Então, pô, eu consegui, né, ter um volume melhor ali de vendas. Porém, eu tinha muito problema, às vezes, com logística, principalmente porque eu fazia mais dropshipping, eu não tinha muito estoque, eu tinha algumas peças em estoque, porém, a maioria eu comprava direto do fornecedor e mandava para o cliente. Né? Então eu fazia essa modalidade de dropshipping e dava muito problema às vezes com estoque, com isso e com aquilo. E, né, inclusive eu tive que desativar minha loja pelo fato de eu estar começando a fazer outras coisas que eu já vou explicar para vocês, que estavam me dando mais dinheiro e tinha chego a taxação, né? E a maioria das camisas que eu trazia, todas praticamente, eu trazia de fora do país, que eu trazia eram camisas de time tailandesas, eu trazia tudo da China, né? Eu tinha fornecedores, tal, chineses. O pessoal até deve conhecer, eu trabalhei muito com CSS BY, tem muita gente que deve conhecer. E hoje faz muito tempo que eu não pego coisas lá, inclusive. E pô, quando mudou o presidente, veio uma lei que tudo que viesse de fora taxaria, né? E começou pô, comer todo o meu lucro. Então eu tive que parar. E o que eu comecei a fazer, cara? Como eu tinha aprendido a fazer uma loja, tem muita gente, principalmente às vezes pessoas que são mais velhas. Eu acredito que o pessoal que esteja vendo meu vídeo seja um pessoal mais jovem. Eu tenho 20 anos hoje, eu acredito que você não deve fugir muito disso. 20, 21, no máximo 25. Mas se você for um pouco mais velho, não tem problema também, tá? Isso que eu vou te passar, tu consegue fazer independente da tua idade, independente das tuas condições. Você só precisa ter um computador, né? Porque com o celular você não consegue fazer. Tem gente que consegue até fazer pelo celular, mas o ideal você ter um computador. Pode até não ser um computador tão bom que você consegue fazer. Beleza. Então, continuando, o que eu fiz? Eu peguei e apareceu uma oportunidade para eu desenvolver uma loja para uma outra pessoa, né? Então, desde a época que eu vendia camisa de time, isso é muito importante. Eu já estava em vários grupos de networking de camisa de time. Inclusive, tinha um cara que o nome dele era Ernesto. E ele que era administrador de vários grupos de networking de camisa de time, né? E aí, pô, eu fiz amizade com esse cara, né? E aí ele falou, cara, eu vi que a sua loja ficou muito boa, né? E assim como eu disse, para você fazer uma loja, você precisa de um tema, né, da Shopify, e você só precisa entender onde vai cada coisa e, pô, estudar e fazer uma loja bonita, né? Então, não é nada tão complicado. Qualquer pessoa faz, mano. Se você é autodidata, você consegue abrir, fazer e tu não gasta R$ 1 pra isso, tá? Inclusive, se você quiser tema, eu tenho um pack com 5.000 temas. Me chama lá na DM do Instagram que eu pego e te encaminho por lá. Fechou? Já me segue, né? Obviamente, me chama e eu te envio por lá. Então, sendo assim, cara, eu tava em vários grupos de networking e eu fiz um site pro Ernesto. Inclusive o Ernesto gostou muito, né? Uma coisa importante também, você não pode ter medo, tá? Então, cara, o medo, ele vai
te travar de ganhar muito dinheiro e de te fazer crescer, principalmente. Ganhar dinheiro é consequência de um trabalho bem feito, e se você não crescer e não fizer, pô, um trabalho bem feito, você não ganha dinheiro. Então, um leva o outro, né? Um trabalho bem feito, você avançar, não ter medo, e consequentemente você vai ganhar um dinheiro, né, fazendo isso. Então, sendo assim, eu fiz uma parceria com o Ernesto, que eu fiz um site para ele, e aí ele divulgou que eu fazia site. O primeiro site que eu fiz para ele foi de graça, tá? E ele divulgou que eu fazia site para todos os grupos de networking dele, e eu segui para um nicho específico. Existem vários nichos por aí. Celular, existe um nicho de, sei lá, capinha, acessórios, né, para celular, roupas femininas, roupas de academia feminina, de masculina, academia masculina e feminina. Tem um monte de nicho por aí, de joias, tem um monte de coisa que você pode fazer. E sendo assim, cara, eu simplesmente fiz o site para ele de graça. E como ele tinha todos esses grupos de networking, eu peguei, né, e pedi para ele divulgar esse serviço, assim como eu falei, em todos os grupos que ele tinha. E aí, assim que ele divulgou, né, eu começou a me chamar gente pra caramba, muita gente. E eu já tinha um modelo, eu tinha dois modelos, que era o meu e o site dele, mais ou menos pronto. Então eu já tinha o tema salvo. Eu precisava simplesmente subir os produtos, e os produtos, como eram camisa de time, eram todos praticamente os mesmos. Aí vamos supor, às vezes mudava preço, às vezes mudava isso, aquilo, mas eu sempre, tipo assim, existem ferramentas que você consegue fazer isso de forma em massa, né? Tu consegue alterar tudo de uma vez só. Então, se você, assim como eu disse, for autodidata, pesquisar como alterar, como fazer isso, no chat GPT ele já vai te dar algumas soluções, tá? Então eu consegui, né, ali pegar alguns serviços, e o que eu fiz? Os primeiros serviços, os primeiros três, eu lembro até hoje, eu cobrei R$ 700. Eu demorei mais ou menos, acho que foi uma semana para fazer cada, ou menos, e só aí eu já tinha feito R$ 2.100, né? 700, 3 sites, R$ 2.100, sem ter custo algum, que, pô, você não vai ter custo nenhum para fazer o site, só eu entregava com artes. Então, eu tinha uma parceria com um design, no qual eu indicava as artes para ele, e ele fazia as artes para os meus sites. Eram poucas, então ele fazia, né? Em alguns casos eu pagava para ele, outros a gente tinha essa parceria. Inclusive, eu fiz 2 sites para ele em troca de artes, né? O que já economizou uma grana ali para mim. E cara, eu peguei os 3 primeiros, eu cobrei R$ 700, e aí eu já tinha portfólio. Eu já tinha o meu site, o site do Ernesto, que foi de graça, e mais 3 sites que eu cobrei R$ 700. Pô, todos os sites eram ótimos sites. Então eu falei, simplesmente eu já posso abrir uma agência. Eu fechei 3 trabalhos aqui e tinha muita mais gente me chamando. E eu falei, cara, aguarda um pouco que eu tô com esses 3 trabalhos e eu não consigo pegar o seu serviço agora. E aí o cara falou, não, beleza, em muitos casos, né, fizeram com outras pessoas, mas me chamou um volume tão bom de pessoas que eu consegui fechar depois. Então, eu já tendo ali um portfóliozinho, eu abri um perfil no Instagram, eu eu abri um perfil no Instagram, fechei algumas artes lá que eu tinha com o design, ele fez algumas artes, fiz alguns posts no Instagram, tudo mais, postei, e aí eu criei a minha agência, que na época era a agência VNZ, né, que era, pô, a minha agência, tudo mais. E aí, cara, começaram a aparecer vários sites. Primeiro, boca a boca. Então começaram a indicar o meu site, porque eu sempre fui um cara. Hoje eu tenho a minha agência, eu também faço sites, inclusive, se você precisar, né? Ou até quiser trocar uma ideia pelo WhatsApp. Vai estar o link aqui também, Agência Ambrosio. Eu faço tudo quanto é tipo de estrutura, a minha equipe faz, né? Eu tenho essa agência também, é um dos meus business. E sendo assim, eu comecei a chamar as pessoas que eu tinha, né, que o Ernesto tinha me indicado, e comecei a cobrar mais caro. Então eu fiz aqueles primeiros 3 sites, e o do Ernesto e o meu, e aí eu falei, ó, eu tenho esses sites aqui dentro do meu portfólio que eu já fiz, e eu faço o que você quiser. Isso daí é outra coisa. Eu sempre peguei trampo, independente de como for. Mano, o mais difícil que for, eu sempre pegava. Porque se eu não sei fazer, eu delegava pra alguém e ganhava em cima. Tá? Então, cara, independente do que for, se você der um bom suporte, se você for uma pessoa que ajuda, o cara fala, mano, é domingo à noite. Ele fala, eu preciso, mano,
caiu o meu site, você consegue reerguer agora? Você fala, consigo, pega o computador e faz. Se você for um cara prestativo, você nunca vai perder serviço, mano. Nunca vai faltar serviço pra você, saca? Então, aí os próximos sites eu comecei a cobrar quanto? Dependendo de como era o site, 1.500, 1.800. E assim eu consegui levantar meus primeiros 10 mil reais. Comecei a cobrar um valor um pouco mais alto, inclusive, né? E, pô, fiz muito site, eu fiz mais de 20 sites, 30 sites. E comecei a fazer outras coisas também que o pessoal ia procurando. E muita gente, boca a boca, indicando, boca a boca, boca a boca. Eu nem cheguei a fazer anúncios. Na época, eu fui aprender a fazer anúncios um pouco depois, quando eu já iniciei nos produtos digitais, né? E a agência, teve uma época que deu uma queda na demanda e eu voltei, né, com praticamente uma agência mais ou menos do mesmo segmento, porque tava vindo serviço. E aí eu comecei, né, como hoje pra mim, eu não consigo ficar fazendo o site eu mesmo, eu chamei dois amigos meus, né, que estavam precisando levantar uma grana, e hoje eu pego o site, pego metade do valor, como não tem custo. Na época, assim como eu disse, né, no início, eles aprenderam a fazer os sites junto comigo, mas eles não têm grana, né, não conseguiram virar ainda. E aí, além deles ficarem perto, né, fazer networking comigo, eu sempre ajudar eles com tudo que eu consigo, eles ainda ganham dinheiro, porque sempre quando vai chegando o site, tipo, site de, pô, sei lá, de roupa, né, moda, tênis, celular, acessório, roupa de ginástica, joias, o que for, sempre quando vai chegando, eu pego o serviço, como eu sou, assim como eu disse, né, até hoje, independente do horário que a pessoa me ligar, eu vou ter alguém para atender ela, seja eu, seja algum dos meus meninos, a gente vai conseguir atender. Eu sou, suporte 24/48, independente do dia que for. Então as pessoas sempre vão me indicar e sempre vão querer estar comigo, né, para sempre ali fazendo atualização, né? Eu nunca cheguei a cobrar mensalidade, mas dependendo do caso, tu consegue cobrar até uma mensalidade ali para pessoa, tudo mais. E foi assim que eu consegui levantar o meu primeiro dinheiro, né? Assim como eu disse, esse vídeo é para o pessoal que está mais iniciando. Eu não vejo muita gente falando sobre esse papo, né? Eu vou vir daqui a pouco, né? Trazendo eu criando loja na prática da Shopify. Inclusive comenta bastante aí. Comenta aí, sei lá, traz um vídeo, faz a sugestão de vídeo, por favor. Fala o que você achou do vídeo, né? E é isso, cara. Eu vou trazer próximos vídeos aí na prática, subindo loja novamente, porque o meu vídeo já está bem antigo, né? Mas o meu primeiro vídeo do canal eu faço uma loja do zero. Vou fazer vídeo, sei lá, editando código. Inclusive a gente mexe direto no código, né? Eu vou explicar para vocês como que eu consigo transformar um tema normal, comum da Shopify em algo foda, que as pessoas vão olhar e vão falar, caralho, isso tá muito bom. De forma totalmente gratuita, sem você gastar nada, né? E eu faço isso com IA hoje, né? Inclusive o pessoal da minha equipe, todo mundo tem a mesma orientação, sabe fazer a parada direito, faz bem feita, e assim como eu disse, é por isso que nunca falta trampo. Então, é isso, tamo junto, qualquer coisa que precisar me chama aí, no que eu puder ajudar você, né? Vamos que vamos, é nóis, e um forte abraço, valeu!